E agora, o que nós vamos discutir? Nós vamos discutir sobre os fatores contribuintes para a obesidade, porque a partir do momento que a gente entende o que causa a obesidade, a gente vai tratar a causa. Nós vimos que existem alterações que são não modificáveis e aí, se o paciente nasceu com isto, se isso faz presente na vida dele, nós sabemos que o tratamento vai ser mais difícil, vai ser mais resistente, nós vamos ter que ter uma atenção redobrada com esse paciente e ele vai ter que também ser um paciente muito mais dedicado, porque existem situações que você modifica aquilo que está sendo causador da obesidade, mas existem situações que isso não é possível, né? Então, lembrem-se que obesidade é também aquilo que você não vê, aquilo que nós não enxergamos. Então, eu tenho fatores de riscos, eu tenho questão genética, história do comportamental, questões socioeconômicas, ambientais e biológicas. Mas se a gente pega aqui, por exemplo, os fatores de risco específicos, a gente vai ter mutação do receptor de melanocortina 4, a gente vai ter a deficiência de leptina, a deficiência de PONC, pró-ópio melanocortina, a gente vai ter variantes de genes, né, o RS939609, do gene FTO, nós vamos ter a obesidade parental e nós vamos ter as alterações ou modificações epigenéticas. Histórias comportamentais, né? A nutrição, o comportamento alimentar, as dietas pobres, né? As escolhas dietéticas pobres, as calorias altas, a alimentação rica em gordura, as bebidas açucaradas, a inatividade física, o lifestyle sedentário, o sono insuficiente, o estresse, o cigarro. Nós temos a cessação do cigarro, tá? Não fumar o cigarro em si, né? Questões socioeconômicas, nós temos o perfil, né, educacional desse paciente, nós temos as questões relacionadas com a industrialização, com o transporte, com a urbanização, o status socioeconômico. Dentro do ambiente, a gente tem as influências culturais, aquilo que a televisão nos traz, os restaurantes, as culturas, os vieses de cultura social e também os ambientes em que esse paciente se encontra. E biológicos, que a gente vai discutir mais nestes capítulos, que seria o microbioma, então, intestinal, os vírus, né, esse eixo intestino-cérebro, os determinantes pré-natais, a gravidez, diabetes, a própria gestação, a menopausa, condições neuroendócrinas, medicamentos e atividade, desabilidade física, né? E também temos outras questões que aqui nem estão citadas, mas que poderiam fazer parte desse quadro. E aí você entende que nem tudo é controle energético. Não se trata apenas de controlar o gasto e a caloria ingerida, mas são todos os fatores que afetam essa função energética. Então a gente tem pendendo aqui, né, a ingestão do alimento, o metabolismo e o gasto energético na ponta desse equilíbrio e a atividade física. Mas tudo isso daqui, ó, recebe influência de culturas, conhecimento, pressão social, controle alimentar, fome, comer emocional, o comportamento de beliscamento, né? O sono e os medicamentos. Então, nós temos também um gasto energético baixo, né? Que envolve a idade que você se encontra, o sexo, as questões genéticas e epigenéticas, fatores endócrinos ou neuroendócrinos, a termogênese pós-prandial, né, os tecidos marrons que você tem no corpo, a sarcopenia, a microbiota e o medicamento. E a própria inatividade física, que envolve questões culturais, sociais. Tua avó não ia para a academia, né? Tua avó estava na lavoura fazendo alguma coisa desse tipo, mas no momento que ela começou a trabalhar nessa sociedade mais industrializada, ela não foi fazer atividade física, né? Minha mãe nunca entrou numa academia, por exemplo, e foi professora a vida inteira. Então não é uma atividade de gasto energético intenso, né? Então mudanças físicas, fadiga crônica, dor muscular, dor articular, nível baixo de atividade, né? Barreiras emocionais, né, o local de trabalho e também os medicamentos, vocês viram que eles são contribuintes. Então, aqui, né, gente, sempre tem um oceano de possibilidades de coisas que a gente nem entende, que aqui está um pouquinho mais explícito, né, dessas contribuições. Então, as questões políticas, econômicas, as questões culturais, os próprios jogos de computador, a televisão, o transporte, as mídias sociais,
o marketing da indústria, o local de trabalho, o que você faz, a tua ocupação, né, na verdade. E aqui, ó, questões genéticas, epigenéticas, os teus relógios, né, os internal clocks que a gente chama, inflamação, os medicamentos, o reganho do peso, o próprio controle de reganho do cérebro, do sinal adipocítico, pancreático, também do fígado e do intestino, a resistência à insulina, a dor. A gente sabe que é um componente importante também, a sarcopenia, a dependência química e também a regulação da saciedade pelos neurocircuitos do apetite. E tá aqui escondidinho, né? Estresse e sono, ó, muito bem próximos um do outro, né? Então, se você for olhar, onde é que você vai conseguir trabalhar em todos esses aspectos com o medicamento? Você não tem medicação para tudo isso. Então, grande parte do que eu estou apresentando para vocês aqui, ó, se diz respeito à mudança do estilo de vida, que é algo tão complexo de ser atingido.